Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 13, a partir do versículo 27. É o texto que eu quero usar aqui para a gente extrair algumas verdades importantes para a nossa vida. E como eu disse, eu acredito que todos os dias, ao você acordar em 2026, você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai andar por vista ou você vai andar por visão. Você vai andar pelo que teus olhos enxergam ou você vai andar e viver pelo que a palavra diz, pelo que as promessas do Senhor têm para a sua vida. O texto de Números capítulo 13, versículo 27 diz assim: este foi o relatório que deram a Moisés: entrando na terra a qual vocês os enviou, de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo ali que vive é poderoso. O povo que vive ali é poderoso. Suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como os gafanhotos, e também eram assim que parecíamos para eles. Olha só, queridos, aqui o contexto que nós demos aqui, eu vou voltar um pouquinho antes aqui essa história. O povo de Deus durante muitos anos viveu como escravo ali no Egito. Deus dá uma palavra para Moisés dizendo: você vai levar o meu povo até a terra prometida. Deus libera uma palavra para eles, e essa palavra que eles iriam entrar numa terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. Esse povo sai do Egito e vem caminhando, e vem caminhando. Quando eles chegam próximo, de entrar nessa terra, acontece aqui o que nós lemos. Moisés, ele manda 12 espias. Esses 12 espias, estão lá olhar essa terra. Eles vão dar uma espiada ali para ver o que continha naquela terra. Quando eles voltam, esses 12 espias, vem esse relatório. O relatório aqui, de 10 foi um relatório, de 2 foi outro relatório. Mesmo eles vendo as mesmas coisas, mesmo eles estando ali e reconhecendo as mesmas coisas, a diferença foi que 10 dessas pessoas, eles apenas olharam o que os olhos estavam mostrando. 2 deles não quiseram ali olhar simplesmente com os olhos. Eles olharam com uma visão, olharam com uma promessa. Assim também será 2026 para nós. Alguns vão apenas olhar com os olhos 2026, e o relatório vai ser sempre negativo. Outros vão olhar as mesmas coisas, porém o relatório será extremamente positivo. Sabe, irmãos, aqui a gente aprende muitas coisas. Os olhos, eles captam as informações, mas a visão, ela discerne o propósito. O povo de Israel parou, não porque Canaã era difícil, mas porque decidiu ver a promessa ali a partir do medo. O medo entrou no coração daquele povo quando viram aqueles homens gigantes. Sabe, o nosso maior teste de fé não é quando falta algo ou quando estamos no deserto, mas é quando Deus manda a gente avançar para algo novo, nos manda a gente avançar para algo novo. E aí os nossos olhos estão vendo o novo à frente, mas os nossos olhos, quando olham o novo, vem o medo. O medo nos paralisa, faz a gente não seguir, não andar, não progredir. Por quê? Porque estamos apenas olhando com os nossos olhos, e não com uma promessa, não como uma visão. Vista e visão são coisas completamente diferentes. Eu lembro que um dia eu estava em casa e eu falei estava saindo de casa, e eu falei para os meus filhos: olha, eu estou saindo, eu tenho uma consulta no oftalmologista. E aí o Davi, meu filho, falou: pai, mas de novo você vai no oftalmologista? Daí eu falei: sim, eu vou ver como é que está
ali a lente do meu óculos e tal, se eu vou precisar mudar de grau. E aí ele falou assim: de novo você está com um problema na sua visão? Eu falei: não, a minha visão está maravilhosa, filho. Eu estou com um problema só nas minhas vistas. A minha visão, ela continua perfeita e maravilhosa. Eu enxergo e eu vejo o que Deus tem para a minha vida. Eu enxergo o que Deus tem para alcance. Eu enxergo o que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. Essa é a minha visão. Ela está maravilhosa. Mas a minha vista, essa sim, eu preciso ir no oftalmologista. Eu preciso fazer ali o exame. Eu precisei mudar a lente dos meus óculos. Porque vista e visão são coisas completamente diferentes. A grande questão é: como você vai andar em 2026? Por vista ou por visão? Vista é o que os teus olhos vão te mostrar. Visão é o que o Senhor falou ao seu coração. E essa decisão, todos os dias, eu e você teremos que tomar ela pela manhã. Sabe, queridos, o deserto exige sobrevivência, mas a terra prometida exige visão. O problema aqui não é o relatório, é a conclusão. O problema aqui não é o relatório, o que eles viram, é a conclusão. Os fatos são reais. O que os 12 viram ali são as mesmas coisas. Os 10 espias, eles não mentiram quando eles trouxeram aquele relatório. Como muitas vezes você vai discutir com pessoas que vai trazer um relatório para você negativo, e realmente é aquilo que existe. O relatório é aquilo que se aponta. Quando olhamos, por exemplo, a questão econômica do nosso país, os números mostram que os próximos anos serão anos difíceis. A nossa economia, os números mostram isso. O relatório, ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. A grande questão é que eu não posso ficar olhando o relatório. A grande questão minha é a conclusão que eu tiro daquele relatório. Os 10 espias aqui, eles não mentiram. A terra era boa, os frutos eram grandes, mas os gigantes existiam também. Sabe, o relatório aqui, ele estava correto. O erro foi a conclusão. Eles tiraram Deus da equação. E essa é a grande diferença. Quando eu olho por fé e não por vista. Essa é a grande diferença do texto que nós lemos em 2 Coríntios, que nós andamos por fé e não por vista. Se eu for andar por vista, eu tiro Deus da equação. Como eu ando por fé, eu coloco Deus naquela equação, ainda que mostrando que os dias serão maus, que o momento não será fácil, que será um momento talvez de muita dificuldade em alguns setores. Eu olhando por vista, eu olho o quê? Que Deus vai estar naquela equação. E ainda que possa estar o país em pé de guerra, o Senhor vai me guardar. O Senhor vai me defender. A minha empresa o Senhor vai guardar. A minha casa o Senhor vai guardar. Amém, queridos? Então, aqui o relatório deles foi assim: não podemos enfrentá-los, eles são mais fortes do que nós. Quem calcula sem Deus sempre chega em conclusões erradas. Quem calcula algo sem Deus sempre vai chegar a uma conclusão errada. O erro dos 10 espias não foi medir o desafio deles ali, foi medir o desafio pela força humana. Eles estavam medindo pela força humana ali a questão, e não era pela força humana, era pela força de Deus. Quando Deus sai do cálculo, qualquer problema se torna impossível de se resolver. O salmista declara no Salmo 20, versículo 7: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. A verdade espiritual está acima dos fatos. O fato era que os gigantes eram reais, mas a verdade era que Deus havia entregue aquela terra. A visão não nega a realidade, ela submete à autoridade de Deus. É claro, vamos precisar sim organização, vamos precisar planilha, vamos precisar fazer cálculos, vamos precisar entender muitas vezes o cenário, o momento. Sim, é importante. Josué e Caleb ali também, eles entenderam aquele momento ali, o cenário dos gigantes. Eles também calcularam algo ali, mas o cálculo deles sempre estava o quê? Deus está conosco, Ele nos prometeu essa terra, nós vamos entrar, vamos possuir. Aqueles 10 espias, o cálculo deles era: não, nós somos pequenos demais, somos como gafanhotos perto deles, eles vão acabar com todos nós. O relatório deles era pensando na força humana. O relatório de Josué e Caleb era pensando na força de Deus. Como você vai viver 2026? Na força do seu braço, do seu conhecimento?
ou você vai viver na força de Deus, no conhecimento de Deus. Essa será a grande diferença na vida de uns e de outros. Algo que nós falamos aqui muito, e você sabe disso, que algo que você já me ouviu falar muito aqui na igreja. Para tudo nós temos fé, projeto, mas temos Deus também. Tudo que nós fazemos, nós temos fé, projeto e Deus. Sabe, a organização e a fé, elas precisam caminhar assim juntas. Não é porque eu prego sobre fé, não é porque eu vivo sobre fé, que eu deixo a organização de lado. Não, eu preciso organizar, eu preciso ter planilha, eu preciso ter relatório, eu preciso olhar os cenários que vão acontecer em 2026. Sim, o que eu não posso é tirar minhas conclusões em cima daquele relatório, sem colocar Deus naquele relatório. O que eu não posso é tomar decisões em cima do meu braço, da minha força. Sabe, organização e fé, uma não exclui a outra. Nós precisamos de planilhas e relatórios, mas elas não podem ser a nossa palavra final. A planilha, o relatório, o que eu vi, não pode ser a palavra final. A visão, ela submete a realidade ao que Deus falou. Um relatório sem fé é apenas uma notícia ruim. Um relatório sem fé é apenas uma notícia ruim. Então, não deixe que a verdade dos homens anule a verdade de Deus sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero dividir com você aqui o problema não é o relatório, é a conclusão que nós tiramos do relatório. Os espias não mentiram, realmente havia gigantes naquela terra, realmente não seria fácil herdar aquela terra prometida, mas era possível. Sabe, querido, a diferença da vista e da visão é que a visão, ela não deixa aquilo que Deus falou para mim ou para você mais fácil, mas ela deixa ser possível. A visão não deixa mais fácil, mas ela deixa aquilo se tornar possível. Outro detalhe importante aqui que eu aprendo a vista reage e a visão, ela responde. Aqui a vista produz medo e choro. O texto aqui de Números, seguindo um pouco mais esse texto, 14, versículo 1 diz: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Quando isso aconteceu? Quando aqueles 10 trouxeram aquele relatório negativo, dizendo: há gigantes, não tem como entrar naquela terra, somos pequenos demais. A Bíblia fala que eles, falando aquelas coisas, eles espalharam o quê? O medo por todo aquele povo. Josué e Caleb, em algum momento eles falam: olha, vamos entrar naquela terra, vamos possuir aquela terra. Mas o povo ali já estava com medo. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. A vista foca no trabalho que vai dar, nos obstáculos, nas dificuldades. Quem vive de reação nunca vai alcançar os seus sonhos. O medo, ele é contagioso. O relatório de medo desses 10 espias fez com que todo um povo também ficasse com medo e passasse uma noite chorando. Isso mostra algo importante aqui, que eu e você precisamos aprender para 2026. Pessoas que nós vamos escolher para andar. Você vai ter que saber escolher as pessoas que você vai andar em 2026. Não é qualquer um que vai poder andar com você. Não é qualquer um que você vai poder ouvir. Não é qualquer um que você vai querer estar perto ou próximo dele ou dela. Sabe por quê? Se você estiver próximo a pessoas como esses 10 espias, o medo vai tomar conta de você. O medo vai te paralisar. Aquilo que Deus tinha para a sua vida não vai acontecer, porque você vai apenas olhar o relatório. Escolha pessoas para andar em 2026 como Josué e Caleb, homens de fé, homens que olhavam a adversidade, mas eles sabiam: Deus está conosco. Deus está conosco. Deus tem uma promessa para a nossa vida. Nós iríamos sair desse deserto, nós iríamos sair aqui dessa escravidão e íamos colocar os pés numa terra onde manda leite e mel. Sabe, queridos, aqui Josué e Caleb, eles precisaram dar uma resposta espiritual
texto aqui de Números 13 diz assim: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Então 2026, escolha as pessoas que serão seus amigos, escolha as pessoas que você vai ouvir, escolha as pessoas que você vai buscar conselho, escolha as pessoas que você vai dividir até os teus sonhos, escolha as pessoas que você até vai caminhar, porque conforme for, se você pegar esses espias, esses 10, você não vai sair do lugar em 2026. E aí a gente olha o quê? Na igreja muitas vezes é dessa forma. Aqui você percebe que todos faziam parte da mesma igreja. A igreja aqui do pastor Moisés, todos faziam parte da mesma igreja. 10 desses homens completamente negativos, 2 completamente olhando com os olhos da fé. Muitas vezes a gente vê isso dentro da casa de Deus. Pessoas que ouvem a mesma palavra, pessoas que servem o mesmo Deus, estão na mesma célula, participam da mesma Santa Ceia, sentam na mesma cadeira, no mesmo culto, no mesmo louvor, tudo igual. Porém, a leitura de uns é sempre uma leitura negativa de todos os fatos, mas a leitura de outros não é uma leitura de vista, não é o que os olhos estão enxergando, é o que Deus está falando, é o que Deus já liberou para a vida dele. Por isso que você vê hoje muitas vezes pessoas novas, recém-convertidas, chegaram agora, e aí você vê elas testemunhando, contando milagres e bênçãos, e crentes que estão aí 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos às vezes no banco, olha e fala assim: isso não acontece na minha vida. Por quê? Porque o tempo todo você está como aqueles 10 espias, sempre olhando o relatório negativo, sempre vendo coisa ruim. E o novo que chega, ele não está vendo a coisa ruim, ele só está vendo aquilo que Deus está falando, ele só vendo as promessas, ele só está vendo o que Deus disse. Não, nós vamos pisar nessa terra prometida, eu vou entrar nessa terra. Vamos ter que derrubar gigante, vamos derrubar gigante, mas vamos entrar nessa terra. Vai ser difícil, mas nós vamos conquistar, vamos conquistar. Então, como você vai viver 2026? É você que vai decidir se você vai olhar com seus olhos ou você vai olhar por fé. Porque se você for olhar com seus olhos, e aí na minha introdução eu disse isso, o panorama para 2026 não é um ano bom, como eu disse, Copa do Mundo, eleição e tantas coisas mais. A grande questão é que, por mais que esse é o relatório que se aponta, meus olhos não podem estar nesse relatório. Meus olhos têm que estar no Deus Todo-Poderoso. Porque se eu olhar para o alto, a minha vista não consegue enxergar o que está acontecendo aqui na terra. A visão aqui, ela mostra o futuro. A murmuração também ela é como um vírus. Porque aqueles homens começaram a reclamar e a murmurar e contagiou todo um povo, a ponto que todos ficaram para trás. Só esses 2, Josué e Caleb, os únicos 2 que conseguiram entrar na terra prometida, os únicos que conseguiram entrar aonde Deus havia falado que eles iriam chegar. Por que os outros ficaram? A palavra não era para todas? Sabe, eu lembro que alguns anos atrás a gente cantava uma canção, e a canção dizia assim: eu não morrerei sem as promessas de Deus se cumprir. Talvez você já até cantou isso, talvez até você já falou: não, Deus tem promessa para a minha vida, eu não vou morrer se as promessas de Deus se cumprir. Quem disse? Deus falou, vai acontecer. Sim, Deus não mente, mas se você não obedece, olha aqui o povo, Deus não falou que ia tirar o povo, ia colocar na terra prometida? Falou ou não falou? Falou. Quem entrou? Só aqueles 2. Por que não entraram todos? Porque murmuraram, reclamaram, ficaram no meio do caminho. E assim também acontece com muita gente que tem promessa. Assim também acontece com muita gente que tem palavras. A murmuração é o sintoma de que a vista está governando o coração. A murmuração é o sintoma que eu só estou sendo conduzido pelo que os meus olhos estão me mostrando. Então vença a murmuração. A vista, ela é inimigo do sonho. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor.
Assim como Pedro, quando tiramos os olhos da palavra, que é Jesus, e olhamos para o vento, que são as circunstâncias, começamos a afundar. Quando Jesus chama Pedro e diz: vem, ele pergunta: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo. E Jesus diz: vem, e ele começa a andar sobre as águas. Mas no meio da caminhada, as circunstâncias, o vento, os problemas, o relatório, fez ele tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no relatório, nas circunstâncias. E o que acontece? Ele afunda. Se eu e você, em 2026, tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos afundar. Se eu e você tirarmos os olhos de Cristo em 2026, nós iremos afundar. Vamos ficar como esse povo no deserto. Vamos ficar como esse povo que com promessa, mas morreram no deserto. Com palavras, mas morreram no deserto. Então, palavra que eu tenho para você, e eu concluo agora dizendo: ter um plano B é muito perigoso, porque a função do plano B é tirar você do plano A, que é Deus. A função do plano B é tirar você do plano A. Quem tem plano B raramente se entrega totalmente ao plano A, que é confiar completamente em Deus. Um relatório médico ou financeiro é o que você consegue ver, mas a visão é o que Deus prometeu sobre essa situação. A visão, ela governa os nossos sentimentos. E eu concluo aqui para a gente ter um tempo de oração agora, e um tempo profético também para 2026, naquilo que Deus tem falado a você. Eu não sei você, eu tenho lá o meu caderninho onde Deus fala comigo, e eu tenho as anotações ali de anos. Eu e a Adri gravamos tudo que Deus fala conosco, nós anotamos, escrevemos. Em tempos eu volto lá e eu olho aquilo que Deus falou a meu respeito, as palavras que Deus falou a nosso respeito. E eu estou sempre olhando e vendo aquelas palavras proféticas e pensando, né, e orando em cima de cada uma delas. Ali: Senhor, o Senhor falou, e eu sei que o Senhor irá cumprir, mas eu sei também que há uma parte que é minha responsabilidade, que é te obedecer. Que é te obedecer. É simples obedecer? Não é simples. É fácil obedecer? Não é fácil obedecer, mas é o caminho mais seguro. Então, aqui, os fatos informam, mas a visão governa. Não morra no deserto tendo a promessa de possuir Canaã. Não morra no deserto tendo a promessa de Deus sobre a sua vida. Esses homens aqui, não só os 10, eles levaram uma grande multidão juntamente com eles, porque eles apenas ficaram focados naquilo que os olhos deles estavam mostrando. Mas 2 deles, Josué e Caleb, que é aqueles que nos inspiram para essa noite, e é quem nós queremos andar em 2026. É com Josué e Calebes que eu quero andar em 2026. É com Josué e Calebes que eu quero me espelhar em 2026. É com Josué e Calebes que eu quero buscar conselhos, que eu quero ouvir, que eu quero caminhar, que eu quero andar. Porque eles sim entraram na terra prometida, passaram por aquele deserto e chegaram até o lugar aonde Deus falou que iria colocar eles. Eu quero convidar você essa noite para a gente ficar em pé neste momento, para um momento profético, para a gente estar orando. Nós teremos 2 momentos. Primeiro, um momento profético aqui, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, ministrar uma adoração, e depois nós vamos ter um segundo momento, que na hora da virada ali, onde faltar alguns minutos para meia-noite, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos ter um segundo momento de oração, onde nós queremos passar as últimas minutos de 2025 de joelhos, e os primeiros minutos de 2026 de joelhos também na presença de Deus. Mas antes desse momento, nós vamos agora não focar no relatório, não focar os nossos olhos nos problemas. Vamos focar os nossos olhos nas promessas daquilo que Deus tem. O mundo
vai dar estatísticas, mas Deus, Ele nos dá promessas. Amém? Não morra no quase. Não morra no quase. Quase que esses homens chegaram lá. Quase que esses homens entraram na terra prometida. Quase. Não morra no quase. Quase que você conseguiu aquele emprego. Quase que você conseguiu passar naquele vestibular. Quase você entrou naquela faculdade. Quase você abriu o seu negócio. Quase você ampliou o seu negócio. Quase. Não deixe o medo, não deixe o quase vencer você. Olhe para Deus. Olha aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Para isso, você precisa ter intimidade. Deus só vai falar com quem é íntimo. Deus só vai revelar suas coisas para aqueles que são íntimos. Por isso, faça em 2026 o que você nunca fez nos últimos anos. Ore como você nunca orou, jejue como você nunca jejuou, busque a palavra como você nunca buscou. Faça o que você nunca fez em todos os últimos anos. Faça em 2026, porque Deus vai se revelar aos íntimos. Deus vai se revelar aos íntimos. Quando Moisés sobe ao monte, Deus se revela a ele. Quando ele desce, ali embaixo, Miriam, os incrédulos que não tinham intimidade, duvidavam daquilo que Deus estava falando com Moisés. Porque Deus se revela na intimidade. Eu quero que você nesse momento foque seus olhos, foque a sua mente agora nas promessas de Deus. Nós vamos orar, e aí eu vou convidar os pastores também a virem aqui para nós estarmos orando. E eu quero que você neste momento comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a falar das promessas que Ele tem para a sua vida. Eu não quero que você morra no quase, eu não quero que você fique no quase. Foque os seus olhos, foque o seu coração nas promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde.